Agora vamos para um método específico da substituição. Temos um sisteminha simples, 2 por 2, e vamos analisar esse exemplo. Como resolver ele através do método da substituição. Primeiro isolamos uma incógnita, depois substituímos na outra equação. Pode ser qualquer equação aqui para isolar a incógnita. Analisamos ali que o x2 na segunda equação já está mais fácil de ser isolado porque o coeficiente dele é 1. Caso contrário, poderíamos escolher qualquer uma das outras três variáveis ali, né? O x1 e o x2 na primeira equação ou o x1 na segunda equação, só que daí teríamos que passar dividindo, né, o coeficiente que é diferente de 1. Então vamos pegar o primeiro, o x2 da segunda equação e isolá-lo. Lembrando que toda equação que termina em zero, né, um lado da equação é nulo, é chamada equação homogênea, ou seja, o termo independente vale zero. Né? Às vezes tem um termo diferente de zero do lado esquerdo e a equação está igualada a zero. Essa não é homogênea, porque o termo independente apenas está realocado do outro lado da equação. Vejamos que, isolando x2, ficamos com x2 igual a menos 3x1, né? Simplesmente passando o termo 3x1 para o outro lado, ou subtraindo 3x1 dos dois lados da equação 2. E daí podemos substituir na primeira equação, partindo para isso, no lugar de x2, colocando menos 3x1, conforme o parênteses indicado na primeira linha. Resolvendo essa equaçãozinha, agora só com uma incógnita, podemos encontrar o valor de x1, que seria 1. Com essa solução, já matamos o problema, já resolvemos o sistema linear, visto que com uma incógnita descoberta, basta substituir em qualquer uma das outras duas equações para encontrar o resultado. Vamos obter agora a mais simples, que no caso seria a equação número 2 também. Se substituir no lugar do x1 o número 1, ficamos com 3 vezes 1 mais x2 igual a 0. Isolando x2, resulta em menos 3. E agora nosso sistema está completo. A solução é x1 igual a 1, x2 igual a menos 3. Lembrando que por ter duas equações e duas incógnitas, o sistema é possível e determinado, apresentando uma única solução, a qual foi encontrada aqui. Partimos para o método da adição. Semelhante a ele, vamos tratar do mesmo sisteminha linear, com as duas equações e duas incógnitas. E vamos multiplicar uma equação por um escalar e somá-la a outra equação. Destaquei em azul a segunda equação para que fique mais fácil de visualizar os termos desta equação presente na equação resultante. Se nós pegarmos agora qualquer incógnita ali, seja o x1 ou x2, podemos eliminá-los de maneira semelhante. Só que, se for analisar o x1, 3 e 2 são primos entre si, né? Então, um pouquinho mais complicado, teríamos que multiplicar por uma fração, tipo 2 terços para a segunda linha, e daí 2 terços vezes 3 resulta em 2. Quando somarmos na primeira equação, vai zerar. Lembrando que tem que ser negativo, né? Sempre o sinal contrário do coeficiente da equação anterior. Agora, se pegarmos o x2, já está mais fácil, porque ele também só apresenta o coeficiente 1. Então, 1 e 4 não são primos entre si, né? Basta multiplicar a segunda equação por 4 e obteremos o mesmo número, né? 4 e menos 4. Mesmo número em módulo, analisando, que os sinais sempre precisam ficar opostos, que daí quando somar as equações, vai eliminar esta incógnita. E é isso que vamos fazer, pegar a segunda equação, multiplicar por 4 e somar com a primeira equação. Vejamos ali, os termos em azul vieram da segunda equação e estão multiplicados por 4. Já os termos da primeira equação estão apenas repetidos. E conforme a nossa lei para criar essa nova linha, essa nova equação, através de uma operação linear, a primeira equação não precisa multiplicar por nada mais. Apenas somá-la com 4 vezes a segunda equação. E dessa forma, conseguimos simplificar ali, veja, o terceiro termo, menos 4x2, com o termo em azul, o quarto termo da nossa equação, x2 vezes 4.
Se um está positivo, outro está negativo, quando somá-los, mesma variável, quantidades opostas, né? Uma positiva e outra negativa, zero. Então, elimina, esse valor vai sumir. A gente coloca um risquinho nele. Sobrando apenas os valores 2x1, que é repetido aqui, 3x1 vezes 4, que dá 12x1, e do outro lado da equação, quando o zero está multiplicando, ele também elimina, vai ficar zero, sobrando apenas o 14. Encontrando x1, resolvendo essa equação simples aqui, também resulta em 1. Lembrando que, pelo método da substituição, o x1 também deu 1. Obviamente, porque é a única solução do problema e o método, independente do método, tinha que dar o mesmo resultado. Após encontrar o mesmo x1, partimos para o mesmo passo do método da substituição. Voltamos em uma outra equação e encontramos a segunda incógnita. Nesse caso, vamos voltar em 1, pois no caso anterior voltamos em 2. Então, apenas para mostrar que não importa qual equação voltar, dá o mesmo resultado. Substituindo x1 por 1, ficamos com a seguinte equação. 2 vezes 1 menos 4x2 igual a 14. Agora, resolvendo, podemos passar direto aqui, né? Dá 2 menos 4x2 igual a 14, isolando a nossa incógnita, ficamos com x2 igual a menos 3, que seria o mesmo resultado obtido anteriormente pelo outro método. E por fim, finalizamos a resolução deste exercício pelos dois métodos, encontrando a mesma solução. E única, né? Visto que é um SPD. Passamos para o sistema linear escalonado. A teoria dele é simplesmente essa, desse slide. É muito parecido com uma matriz triangular, né? Olhando ali na direita, a matriz triangular, onde apresenta zeros, onde I é menor que J, no caso, ou J é menor que I, né? Ela pode ser triangular para cima ou para baixo. Nesse caso, vamos procurar deixar dessa forma bonitinha aqui, que já ficamos com uma incógnita na terceira linha, ou na última linha, né? Esse é um caso específico para matriz 3x3, mas sistemas lineares escalonados podem ser aplicados para qualquer ordem. Onde o z, que é a terceira incógnita, ela é a única na terceira equação. Logo, passando o coeficiente dele, C3, dividindo o termo independente de 3, temos a resposta já, o resultado dessa incógnita. E daí vamos subindo, uma linha por linha, até chegar na última linha, onde encontraremos a última incógnita. Vejamos que é bem simples esse método. A gente tem que usar as operações elementares de somar uma linha com a outra, multiplicar por escalar, ou essas duas juntas, para zerar os termos à esquerda e embaixo da nossa matriz, ou do nosso sistema linear. Isso vai ficando fácil conforme a gente vê o método da adição, né? Então, o sistema linear escalonado é apenas uma aplicação mais específica, mais aprofundada do método da adição. Que a partir do momento que a gente consegue esses 3 zeros no triângulo, ali à esquerda e inferior, numa matriz 3x3 ou mais zeros em qualquer ordem, ficamos com uma matriz, um sistema linear muito simples de resolver, onde a gente parte da última linha para a primeira, encontrando uma incógnita a cada linha. Beleza? Que a partir do momento que encontra uma incógnita, substitui na equação de cima. E daí essa equação de cima também vai ter só uma incógnita, que é a descoberta. E daí passamos para a equação de cima. E assim por diante até encontrarmos todas as incógnitas. A regra de Cramer é um método que a gente usa com os determinantes, que também dá para encontrar o resultado do sistema linear, né? Encontrar as soluções. E também dá para verificar mais rapidamente de cara se existe ou não solução para esse sistema. Porque, como eu falei, se tiver mesmo número de incógnitas e mesmo número de equações, ela pode ou não ter todas as soluções. A única solução. Porque ela pode ser que esteja algumas linhas entre si sejam equivalentes. Pode ser que algumas linhas sejam nulas, pode ser que algumas linhas não sejam linhas efetivas, válidas, digamos, para que o sistema funcione, tendo mais ou menos linhas do que a quantidade de equações.
Então, para verificar isso, calculamos o determinante. Se o determinante for nulo, não vai existir solução para o sistema. Se o determinante for diferente de zero, então já é possível calcular, resolver o nosso sistema. Agora, analisando para matrizes 2 por 2 em específico, as incógnitas x e y, né, sendo consideradas como a primeira e a segunda, temos que o valor de x e o valor de y é dado por esses determinantes, né, essa fração do determinante de x sobre o determinante geral, onde d é o determinante da matriz dos coeficientes, e dx e dy são os determinantes das matrizes obtidas pelos coeficientes, respectivamente, das matrizes das variáveis x ou y e dos termos independentes. É um pouquinho complexo só com a teoria aqui, né? Seria melhor visualizar com um exemplo. Mas eu acho que não é tão necessário focar nesse assunto, então vamos deixar quieto, finalizar por aqui. Apenas lembrando, né, associando o raciocínio, se o determinante for nulo, essa fração, tanto para x quanto para y, não vai existir, visto que divisão por zero é uma indeterminação matemática. Logo, é por isso que, se o determinante for nulo, não existe solução para o sistema. E esse método pode ser aplicado para outras ordens também, né? E calcula-se o determinante geral de todos os coeficientes e calcula-se o determinante para cada incógnita. Mas como eu não usei e não achei necessário, não acho necessidade de passar para vocês. Seria isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.